Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus, e você que está passando aí pelo canal. Eu sou Carla Pavão. Regina Celi está conosco aqui do Sejus, por Caminhos do Espiritismo, estudando a Revista Espírita de outubro de 1859. O tema de hoje nós vamos falar sobre médiuns inertes, né? O que seria isso? Se você não viu o programa anterior que a Regina fez, passe por lá, porque ela falou sobre dois outros tópicos, milagres e o magnetismo no Poder Judiciário. Então, não percam. Tudo bem, Regina? Vamos conversar? Tudo bem, Carla? Vamos lá. Esse item médios inertes, né, Kardec vai falar sobre uma das questões que ele considera como importantes ligadas à ciência espírita e que foi motivo de muitas controvérsias, né, que é o papel dos médiuns, né? Nesse item ele conta, né, que sobre um diretor do centro industrial chamado senhor Basser, né, não reparem meu francês, que escreveu uma série de artigos muito bem redigidos, né, num jornal, Moniteur de la Toilette, e ele coloca suas ideias a respeito dos médiuns, né, sobre esse assunto. E também Kardec vai, mesmo a pedido dele, né, vai fazer vai dar sua opinião, né, sobre esses textos, né? E Kardec coloca que está falando com toda sinceridade, sem pretender que o seu ponto de vista se converta em lei, né? E que nós, os leitores e observadores, é que temos que julgar a questão, né? Então, ele extraiu, né, trechos desses artigos transcritos, né? E ele explicou que isso era assim, o resumo de tudo que ele já havia dito a respeito do assunto em várias ocasiões, né? E com mais desenvolvimento do que aqui na revista, né? Então, por isso é que é importante a gente buscar nas obras onde Kardec escreveu, né? E quando a gente fala aqui no finalzinho os textos relacionados, é importante a gente buscar lá, né? Aprofundar nesses assuntos, né? Então, aqui ele coloca as principais passagens de um dos artigos do senhor Brasser, né? Que seguidas das respostas que Kardec deu, né? Então, a primeira pergunta é o que é um médium e se o médium é ativo ou passivo, né? A 18 de maio último, dirigi ao senhor presidente da Société Espírita uma nota intitulada Dos Médiuns e dos Espíritos. A 15 de julho, o senhor Allan Kardec publicou um novo livro sob o título O que é o Espiritismo? Abrindo-o, supunha encontrar uma resposta categórica, mas em vão. O autor persiste em seus erros. Os médiuns, diz ele, à página 75, são pessoas aptas a receber de maneira patente a impressão dos espíritos e a servir de intermediários entre o mundo visível e o mundo invisível. A obra citada não é um curso de espiritismo, é uma exposição sumária dos princípios dessa ciência, para uso das pessoas desejosas de adquirir as suas primeiras noções. O exame das questões de detalhe e das diversas opiniões não pode entrar num espaço tão restrito e que tem uma finalidade específica. Quanto à definição que damos dos médiuns, parece-nos perfeitamente clara, e é com essa definição que respondemos à pergunta do senhor. Quanto a nós, entretanto, até agora não temos qualquer motivo para modificá-lo, né? Então, o senhor Basser está questionando, né, a definição que Kardec dá dos médiuns, né, que são pessoas aptas a receber
de maneira patente a impressão dos espíritos e servir de intermediários entre o mundo visível e invisível. E Kardec, então, coloca que ele mantém essa definição, né? E que responde a ele com a mesma definição, que ele não tem motivo nenhum para modificá-la, né? Então, ele conhece, ele fala, o senhor Kardec, Allan Kardec, não reconhece o médium inerte. Fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas senão apêndices da mão, cuja inutilidade teria sido reconhecida, né? Então, Kardec responde. Então, ele está reclamando aqui que o senhor Allan Kardec não reconhece as caixas, os cartões, as pranchetas como médiums inertes, né? Então, Kardec responde: compreendamos bem, Basser, o que é um médium? É possível né, que essa opinião não corresponda à sua opinião pessoal. Na vossa opinião, o médium é um intermediário entre o mundo invisível e o invisível, mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa, né? Então, o senhor Basset está questionando essa questão de que Kardec coloca o médium como uma pessoa, né? Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar, né? Então, Kardec responde para ele que não basta que o invisível tenha um instrumento qualquer para se manifestar, né? Porque vai faltar a ele o concurso fluídico de uma pessoa, né? E essa pessoa que é para nós, né? Kardec responde para ele, o verdadeiro médium. Então, não é o instrumento que é o médium, a pessoa é que é o médium, né? E vai colocar, né, à disposição, né, os fluidos, né, para que possa, por exemplo, mexer o lápis para escrever, para a prancheta escrever, né, através desse fluido, né, que os médiums que se colocam à disposição, né, passam, né? Então, ele tem que ser o intermediário, o homem, não os instrumentos, né? Então, Kardec confirma para ele que não basta isso, os instrumentos, certo? Então, tem que ter o concurso fluídico da pessoa, né? Então, a escrita direta, aparentemente o fato mais independente de qualquer cooperação, ela só se produz sob a influência de médiuns dotados de uma aptidão especial, né? Segundo o senhor Basset, o instrumento é a coisa principal e a pessoa é acessória, né? E, na opinião de Kardec, é justamente o contrário, né? Então, o senhor Basset coloca: se, pois, para fazer mover-se é necessário sermos dotados de uma aptidão especial, o Kardec coloca, né, o papel da pessoa não é meramente passivo, né, como o senhor Basset coloca. É por isso que essa pessoa ela é um verdadeiro médium, né? Para ele, dispensaria o médium, deixava lá só a prancheta, só a caneta, e o espírito se utilizaria disso para escrever, né? E Kardec afirma que não. Então, é necessário a pessoa que é o verdadeiro médium, né? E também Kardec explica que todas as variedades de médium, né, bem como seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidos nas instruções práticas sobre manifestações que Kardec escreveu, né? Então, o senhor Basset
também Kardec retira um outro trecho dele, né? Separada da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais nenhum elemento físico da humanidade, né? Essa opinião, né, poderia ser verdadeira se não fosse contraditada pelos milhares de fatos observados, quer na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quer alhures, os quais provam com incontestável evidência que os médiuns inspirados, mesmo os intuitivos, e com mais forte razão os médiuns mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamento, né? Porque o senhor Basset, ele acha que se o homem, né, se for considerado o médium, as impressões, né, as opiniões desse homem podem influenciar a mensagem recebida, né? Então, Kardec aqui explica que não, né, que eles podem, tanto agindo como médiuns passivos ou não, né, ou como ativos, os médiuns podem ter suas próprias opiniões e não influenciar a opinião do espírito que está trazendo a mensagem, né? Eles não vão, eles têm total independência de pensamento, né? No médium mecânico, o espírito age sobre a mão, né? Que recebe um impulso inteiramente involuntário e desempenha o papel, né, daquilo que o senhor Basset chama de médium inerte, né? E quer esteja ela só provida de um lápis, quer apoiada sobre um objeto móvel munido de lápis, né? Tanto faz, ele vai desempenhar o papel de médium inerte, né? Que é o papel que o senhor Basset está levando para as pranchetas e tal. Então, ele vai colaborar sem influenciar, né? Já no médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, né? Transmitindo através do sistema nervoso o movimento do braço e assim por diante, né? O médium mecânico, ele escreve sem ter a menor consciência daquilo que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede, né? Então, portanto, o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium e, se por vezes parece que se confundem, sua independência não é menos manifesta quando, por exemplo, o médium escreve por intuição, né? Coisa que não pode saber ou inteiramente contrárias às suas ideias, à sua maneira de ver, às suas próprias convicções, né? Então, às vezes, né, o médium escreve lá mensagens que são totalmente contrárias àquilo que ele pensa. Então, isso é uma prova de que ele está simplesmente transmitindo a mensagem do espírito e não influenciando sobre ela, senão ele daria a sua própria opinião, né? Colocaria ali a sua própria convicção, que é contrária àquela, né? Então, numa palavra, quando ele pensa branco, escreve preto, né? Além disso, há tantos fatos espontâneos e imprevistos que não é possível, né, a dúvida naqueles que os observam. Então, é totalmente possível, como está nos mostrando aqui Kardec, né? Então, o papel do médium é, nesse caso, o de um intérprete, né? Que recebe um pensamento estranho, transmite esse pensamento, né? E ele deve compreendê-lo a fim de transmitir, mas ele não o assimila, né? É assim que as coisas se passam com os médiuns falantes também, né, que recebem o impulso sobre os órgãos da palavra, né, como os outros recebem sobre o braço, né?
ou sobre a mão, né? E também com os médiuns auditivos, né? Que escutam claramente a voz a lhes falar, ditando o que devem escrever, né? E também os médiuns videntes, né? Os espíritos mostram a esses médiuns sob a forma que tinham em vida, né? Eles se mostram, né? Eles aparecem para os médiuns videntes sob a forma que tinham em vida. E eles veem esses médiuns circulando em volta deles, né? Então, indo, vindo, né? Como a multidão. E como a gente vê a multidão, eles veem esses espíritos, né? E os médiuns impressionáveis também, né? Que sentem os toques ocultos, a impressão dos dedos e até das unhas, né? Que marcam a pele e deixam sinal, né? Então, isso pode acontecer com um ser, né? Que nada mais tem de matéria, né? Isso não pode acontecer, né? E os médiuns de dupla vista, que perfeitamente despertos em pleno dia, veem claramente aquilo que se passa à distância, né? Não é uma faculdade própria, um gênero de mediunidade? A mediunidade, então, é a faculdade dos médiuns, né? Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que podem servir de intermediários. Então, eles sentem isso tudo, né? E podem ter suas ideias totalmente independentes e sem influenciar nas ideias dos espíritos, né? E então Kardec reafirma, né, esse pensamento, ele confirma, né, o que ele havia falado antes, né, persiste em considerar as pessoas como os verdadeiros médiums, né, que podem ser passivos ou ativos, segundo a sua natureza e a sua aptidão, né, mostrando aí a importância do médium, né, e mostrando que os objetos sozinhos não conseguem fazer esse papel, essa mediação, né? E os textos relacionados a esse item, né, são o Livro dos Espíritos, né, a introdução ao estudo da doutrina espírita, no 4, né, no capítulo 4, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, e deixa eu ver se mais algum. Influência do espírito pessoal do médium, e dos médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns intuitivos também, no capítulo 15, e no capítulo... na Revista Espírita de 1858, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? No item de maio, no mês de maio, e da 1859, no mês de março, né? No estudo sobre os médiuns, e no mês de março também, sobre os médiuns interesseiros, né? Então, esse é o nosso item. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para o pessoal da Mediúnica do Sejus. Nós continuamos firmes e fortes. Durante a pandemia, nós fizemos tudo remotamente e agora já estamos pensando em voltar a uma parte presencial. Então, um beijo a todos que participam: Renata, Felipe, Manuela, Roseli, Marcelo, um beijo para a Mediúnica. E realmente a mediunidade, tem muita gente que às vezes começa a desenvolver a mediunidade, quando vem a intuição ou quando capta alguma coisa, nem acredita
naquilo, naquele sentimento, e acaba represando muitas vezes a mediunidade porque fica em dúvida, né? É verdade. É Então, é muito verdade. importante esse esclarecimento de Kardec com relação à não existência de médiums inertes, porque senão ficava muito simples, né? Exatamente. É muito importante. É importantíssimo as pessoas estudarem tanto quem é médium, né? Para poder se sentir melhor quando acontecer isso, né? No desenvolvimento, e quem não é também para poder entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a dúvida das pessoas é que faz com que as pessoas fiquem, né? Apreensivas, achando que aquilo ali é coisa da cabeça dele, né? É bem complexo. Então, assim, eu achei bem importante esse item aí, esses esclarecimentos de Kardec. Foram muito importantes, bem trazidos pela Regina. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Um beijo grande, Regina. E paz e bem, gente. Paz e bem. Paz e bem para todos. Beijo.